Fala, rapaziada que está acompanhando o nosso programa aí, a gente voltou aqui com o segundo bloco e agora eu estou aqui com o meu parceiro Fábio Almeida. A área. E, cara, a gente nos últimos 2 anos aí, a gente se arriscou fazendo alguns especiais, né, cara, sobre os estilos, sobre heavy metal, a origem, né, segundo, logicamente, a nossa ótica, seguindo ali o que acontecendo com o estilo, power metal, não sei o que. Falamos sobre o death metal também, sim, né, cara? É verdade. Que é um dos nossos vídeos mais acessados aí. E nos últimos 2 anos, cara, por conta desses especiais, muita gente pediu nos comentários que nós fizéssemos um especial sobre o black metal. Verdade. Não foi, cara? Verdade. E aqui a gente vai tentar, eu e o Fábio, né, falar um pouco, né, da origem, dos fatos marcantes, álbuns e tudo mais, né, sempre falando, né, segundo a nossa ótica. Você de repente pode ter uma visão diferente e é isso que a gente espera que vocês coloquem, se concordam, se não concordam, nos comentários aí, né, cara. Mas, Fábio, de início, o que a gente pode falar da origem do black metal, de como ele teria surgido? Cara, eu já vejo assim, Márcio, ali pelo início dos anos 80, né? Onde a nova onda do heavy metal, né? Ali da Inglaterra, né? New Wave of British Heavy Metal. Exatamente, estava ali atacando a cena. Pra mim, eu acho que é impossível, cara, não falar do Venom para início de tudo. Ladies and gentlemen, from the very depths of hell, já existiam algumas coisas, alguns elementos naquela época do próprio heavy metal, né? E eu dou muita credibilidade para aqueles 3 caras legais do Venom lá. Sim, cara. Mantas, né? O Cronos e o Abaddon. E o Abaddon, cara. Eu acho que esses caras aí, eles merecem um pouco de credibilidade, sim, pelo início, pelo fato de eles terem, vamos dizer assim, pegado alguns elementos e terem inserido na proposta do Venom, né? Então eu entendo que você pode dizer, Fábio, então quer dizer que os caras não criaram algo. Assim, eles simplesmente tiveram a ideia e a forma de arriscar alguma coisa. E os caras foram perspicazes a esse ponto de pegar coisas daqui e dali. Eu imagino que você esteja falando porque já existia coisas, bandas, por exemplo, desde o final dos anos 60 que falavam sobre satanismo, ocultismo, temas como a banda Coven, como o próprio Black Sabbath em algumas letras, né, cara? Exatamente. Fala sobre temas como esses, entendeu? E eu imagino que sejam esses elementos que você de repente tá citando. Exatamente. Que o Venom se aproveitou, só que eu acho que o que dá crédito para esses caras é que eles extrapolaram tudo, eles botaram tudo ao cubo, né? Sim, ao quadrado. Você citou essas bandas aí e os elementos seriam o quê? A música veloz, né? Justo. Eles colocaram, né? E isso, quem fazia isso aí na época, o quê? Um exemplo, o próprio Motorhead, né? Fazia isso aí, né? Cara, a grande diferença, a grande sacada dos caras foi as letras, cara. Verdade. Que eles colocaram. O elemento ali, digamos, que começou a inflamar ali toda aquela situação, que foi o lado, vamos dizer assim, satanistas ali, né? E o Venom, ele deu uma escancarada, na verdade, nesse assunto, né? Também. No tipo de letra.
eles foram lá e, como a gente pode dizer popularmente, alopraram a situação. Exatamente. Né? Souls to the gods rock and roll. Então, cara, tudo ali teve o seu start justamente no primeiro disco desses caras. Welcome to Hell. Welcome to Hell, cara. Eu vou citar ele aí, vamos dizer assim, como pontapé, né, cara? Pontapé ali, cara, porque nesse disco você já escuta ele e já vê totalmente, assim, o que tinha naquela época. E ouvindo esse disco, você já de cara diz, pô, o que é isso aqui, cara? Porque em termos de instrumental, tem muita gente que não... Ah, não, o Venom não criou nada, não sei o quê. Ok, até consigo entender quando alguém fala que o Venom, em relação a um instrumental, não tenha criado algo... Exatamente. Mas os caras uniram ali as bandas de heavy metal que eles gostavam, né? Black Sabbath, coisas assim. Até que os caras do Venom já se declaram fãs... de carteirinha e que de repente não tem nada a ver com aquele som que eles fizeram, mas eles pegaram ali principalmente Motorhead, exato, as bandas do New Wave British Heavy Metal que eram contemporâneas a eles, né? E as bandas e algumas coisas punk, né, que os caras gostavam e uniram isso de forma que, mais uma coisa ninguém pode falar, que o som que o Venom fez era cópia de nada. Sim, essa é a grande sacada deles, né? Porque como você falou, eles simplesmente botaram duas vezes ali mais do que já existia ali, né? E aceleraram, incrementando o lado ali, digamos assim, mais sombrio da coisa ali, né, cara? E, cara, a partir disso, né, o Venom, ele jogou a pólvora, né? Sim. E aí, aquilo influenciou bandas do quilate... das bandas da Noruega que a gente vai falar mais pra frente, mas sim. As bandas do thrash metal que iam surgir a partir daquilo, Dave Mustaine é fã pra caramba, a gente já viu, né, os caras do thrash metal ali, exato, do Slayer, do Metallica com camisa do Venom, e aquilo ali logicamente que influenciou outros estilos, né, mas a partir dali, como a gente está falando de black metal, surgiram outras coisas que já estavam ali, né, cara? Já na beira de surgir também. Como, por exemplo, uma banda que eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas o Mercyful Fate também. Sim, na mesma época. Ele tem essa veia, né? E tanto é que na época eles eram chamados de black metal. Exatamente. Né? Apesar de fazer um som um pouco mais heavy metal tradicional, com influências até de repente ali dos anos 70, ainda no álbum Melissa, né? Mas a temática era totalmente nessa linha, né, cara? E fora o Mercyful Fate também, a gente pode colocar também uns anos depois o próprio Battery. Sim, né? Exatamente, o Battery. Então, juntamente com o Battery ali tem Hellhammer, que estava surgindo ali, que lançou um EP que é antológico, né? Que é o Apocalyptic Raids, né? Inclusive tem uma banda nacional com esse nome também, né, cara? Em homenagem à banda. Exatamente. E na sequência, a continuação do Hellhammer, que foi o Celtic Frost, né, cara? Ou Celtic Frost, né, como o próprio Tom Warrior fala o nome da banda, né? De fora ainda a trinca ali da Alemanha ali, cara, que a gente pode também inserir no meio, né? Por conta das letras, né, cara? Exatamente. Destruction, Creator e principalmente o Sodom, cara. Que o Sodom mais a fundo. Exatamente. O Sodom, além deles falarem de temas assim, um pouco mais barra pesada, o próprio som, bem no início, como no EP In The Sign of Evil, tinha uma veia mais black metal do que o Destruction, mas era todo mundo jogado ali na panela. Por quê? Por causa das letras, né? Exatamente. Inclusive, aqui no Brasil, já trazendo pra cá, Corsos era da mesma forma, com o Sonho Maníaco. Ele era tido como uma banda de black metal naquele momento, não é verdade? Nessa leva da América do Sul, cara, você citou o Corsos, né? A gente já entraria também aqui na parte do próprio Vulcano, não é? Justamente, Vulcano, que é uma banda que seminal na criação, né? A gente vai já falar mais sobre isso. Exatamente, e o próprio Sarcófago também, né? Pô, o Sarcófago com o Ingrid, né, cara, é um disco que ele, até hoje, os caras, basta ver na internet, mesmo nas revistas, bandas que vêm quando vêm pro Brasil,
idolatram o Sarcófago por conta desse disco, né, cara? Tanto o Sarcófago como o próprio Vulcano também, né? Assim, a gente não sabe exatamente, pelo menos na nossa concepção, né? A história do Vulcano, né? Inserido justamente nesse início, né? Assim, do black metal, né? A minha opinião é que, por exemplo, com o Bloody Vengeance em 86, pô, 86, cara, né? Não era uma coisa assim que estava espalhada, estava começando, né? E eu acho que mesmo que de forma inconsciente o Vulcano, né, foi influente na cena, né? Tava incluso ali naquela cena de black metal que estava iniciando, mas de repente, né, cara, a gente já até não sabe se de repente essa é a opinião dos caras, né? Exatamente. Da banda a respeito disso. E até para falar sobre isso, sobre o Vulcano e sobre o que a visão deles sobre a coisa do black metal que a gente está falando, a gente tem a sorte de contar com o depoimento do próprio Zema aqui falando um pouco sobre isso, e vamos acompanhar o que ele fala. Então ele vai... Cala a boca! Então vamos lá, o surgimento do black metal. Eu já passei por essa pergunta diversas vezes, e todas as vezes é preciso, primeiramente, a gente contextualizar, né, colocar essa pergunta no tempo, de modo que as pessoas recebam essas informações, né, de contextualização, tá, no tempo, e ele mesmo formule uma resposta, porque uma resposta cartesiana na lata ela não existe, é difícil, tá? Então podemos dizer o seguinte: o black metal, na minha opinião, assim, ele está fundamentado na famosa frase "Lay down your souls for the gods of rock and roll", que é black metal do Venom. Então, para mim, o black metal nasceu dessa frase, porque era um álbum, né, de certa forma violento, um visual carregado, letras satânicas, né, e anticristãs. Mas, musicalmente falando, era uma banda de metal, é uma banda de rock, é uma banda nervosa fazendo o rock nervoso, Venom. Bom, a partir daí, eu poderia colocar mais algumas bandas. Então, Celtic Frost e Hellhammer, né? A dupla Hellhammer, Celtic Frost, e Merciful Fate, né? Merciful Fate colocaria também. Quem mais? O Bathory. Então, essa turminha, na minha opinião, é ali que nasceu a pré-história do black metal. Bom, como o Vulcano se encaixa nisso? Então, o Vulcano se encaixa nisso, que é uma banda contemporânea também, e uma banda que tinha um visual muito carregado. O Vulcano sempre teve muitos spikes, correntes, cintos de bala,
e 2 fêmures, né, e 2 tíbias humanas, em que o baterista usava durante os momentos de solo dele, e o Angel, o vocalista, usava aquilo como suporte, vamos dizer assim, do microfone. As fotos que nós tiramos para promover o live foram fotos dentro do cemitério, ou seja, a maior revista brasileira, na época, a Veja, né, que ainda é uma das maiores, publicou uma foto do vulcano lá, grandona, enorme, dentro do cemitério. Então, isso precede até, por exemplo, a famosa foto, né, do sarcófago do cemitério. O vulcano já havia feito isso antes também, carregado com aquele visual e com letras satânicas, né, letras anticristãs. Então, esses fatos, né, e mais um importante, é que nosso primeiro álbum mesmo de estreia no Metal Extremo, ele foi ao vivo, foi um álbum ao vivo. E durante a execução das músicas, nos intervalos, o Angel gritava Black, e a galera respondia Metal, e ele novamente Black, e a galera Metal. Então, associando essa coisa, né, essa dinâmica com o público, tá, o visual carregado e as letras satânicas, né, nos deram o título de Black Metal, uma banda de Black Metal. Mas eu não sei, eu nunca dei esse título mesmo para minha banda, então eu recebi esse título e foi muito agradável, ok? Bom, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, né, surgiu o que eu chamo do Black Metal, como Black Metal que evoluiu para o atual, né? Que foi, então, por exemplo, apareceram as bandas lá, Niflheim, todas as bandas norueguesas, né? O Mayhem, e as bandas, e no Brasil, né, se tivesse que dar paternidade para alguma banda brasileira de Black Metal, é o Sarcófago. Porque o Sarcófago veio 2 anos depois com uma proposta muito mais carregada que o do Vulcano. Veio o quê? Um visual bem mais carregado, né? Veio com o blast beat e letra muito mais explícita, tal. Então, e o mais importante, o Sarcófago veio com o tal de Corpse Paint, né? Que foi a coisa adotada e uma identidade do Black Metal. É uma identidade do Black Metal, né? O Vulcano nunca usou Corpse Paint. Então vieram com essas coisas todas. Então se tiver que dar paternidade brasileira, tudo bem, é o Sarcófago. Não que o Vulcano não fazia as mesmas coisas, porque o Blast Beat é aquela coisa de caixa chimbal, né? Ao mesmo tempo caixa chimbal e o bumbo dividindo ali no meio. O Vulcano fez, né, várias vezes no Blood Vinges, 2 anos antes, 1 ano e meio antes, 2 anos. E só que aquilo era um recurso de arranjo, ou seja, era um arranjo, não uma base. Né? E o Sarcófago veio e as bandas de Black Metal vieram como que aquilo é uma base, né? É uma base, né? E quem mais? O tremolo picking, né? Aquela coisa da paletadinha, né, numa corda só, fazendo uma certa vibração de trêmulo e aquela paletadinha, então eu chamo de tremolo picking. Também é uma característica, né, do Black Metal, né? E as letras, vamos dizer assim, muito explícitas, né? Guerreiros de Satã, total destruição, uma coisa muito explícita. E tem algumas coisas que banda nenhuma fazia, sabe? A banda não arriscava pegar as bandas tinham o princípio do campo harmônico, né? Olha, a música tem que começar na tônica e se definir no 4º grau, no 5º grau. Quer dizer, era aquela coisa heavy metal tradicional, né? Então ali tem coisas que não são tradicionais, tem riffs ali que não são tradicionais, não porque foram pensados para não ser, né? Ninguém pensou, eles aconteceram. Então o Blood Vinges tem esse apelo, né, que muitos gostam, e na Escandinávia, quando chegou lá com o Blood Vinges, foi um impacto, né? Pessoas lá, músicos bons lá, músicos de renome lá, me contam, quando viram aquela capa, né, com uma igreja em chamas, aquilo foi assim, um sinal, falando, cara, os caras, né, são extremos, né? E tanto que meu apelido lá entre os amigos lá, Niflheim, o pessoal todo,
Church Burner. Então, meu apelido é Church Burner. E isso aí é um impacto. Isso aí, de certa forma, fez com que as pessoas, com que, vamos dizer assim, a Escandinávia olhasse, né, para aquele tipo de som que nós estamos fazendo. Exato. Aí mais tarde, né, 2 anos depois, veio o sarcófago, uma coisa mais extrema, então eles prestaram atenção no Brasil como um berço do black metal, né? Por exemplo, influenciar as bandas de lá, né? Eu li uma entrevista há algum tempo atrás do próprio Fenris, e ele fala assim, influenciar, ninguém, banda brasileira nenhuma influenciou mesmo a cena daquela época, né? Banda não influenciou, porque eles achavam interessante a maneira com que nós tocávamos. Nós éramos, assim, a gente tinha algo que era, quando diz o baterista nosso, o Arthur von Barbara, ele fala, a gente tinha alguma coisa que a gente chama de a cereja do bolo, né? Que era diferente. Essa coisa quebrada, essa coisa torta, essa maneira torta de tocar, né? Vindo através de a gente não estudar instrumento nenhum, a gente tocou porque aprendeu a tocar. Isso eles não conseguiam fazer lá. O próprio Fenris fala isso. O próprio Fenris fala, eu não conseguia tocar, né, da maneira que os brasileiros tocam, porque não dá, ele é 4x4. O pessoal entendeu? Então, eles não conseguiam. Então essa cereja do bolo, né, fez com que, vamos dizer assim, hoje fala-se que Vulcano, o mesmo sarcófago, influenciou a cena noruega. Então, por essa resposta do Fenris, eu acho que ele tem razão. A gente não influenciou, né? Mas a gente levou alguma coisa diferente para eles. Então, eles iam fazer o que eles fizeram de qualquer forma. Só que a gente levou a cereja do bolo. Ok? Então, isso aí, para mim, eu só consigo contar a história do black metal até aí, que foi onde eu participei. Depois disso, né, eu só consigo ouvir, fazer parte como vocês todos, inclusive as pessoas que estão me vendo aqui ouvindo, como participante da cena, né, mas não como, vamos dizer assim, como as pessoas esperam uma resposta de Vulcano, que foi um criador da cena. Não, nós fomos criados pela cena, ok? Então, até aí eu consigo contar. Abraço a todos. Bom, você viu aí, né, a palavra de uma das lendas do heavy metal brasileiro falando sobre o assunto, e ele cita ali brevemente o black metal, a cena do black metal norueguês, né? Eu acho que aqui, a partir daqui, Fábio, a gente pode falar, dar uma ênfase nessa cena, porque a partir dali, cara, do que aconteceu na Noruega ali no início dos anos 90, a coisa mudou totalmente, né, cara? Sim, essa já estamos entrando praticamente na segunda leva, né? Isso, exatamente. As coisas ganharam uma proporção muito grande no estilo, né? Não só por conta do som, mas por conta de tudo que aconteceu na Noruega a partir dali do começo dos anos 90, né? Sim, você tem razão, porque assim, cara, nos anos 90, eu particularmente destaco ali, cara, antes de entrar mesmo nos próprios discos e bandas, algumas figuras ali centrais, cara, que fizeram com que essa cena ali tivesse uma atenção fora do comum, cara, com certos acontecimentos. Por exemplo, né, eu vou destacar aqui, cara, o próprio Euronymous, cara, porque esse cara, além de ter começado toda aquela onda ali, não sei se você sabe, ele chegou a ter uma loja ali também, sim, né? Exatamente. Pela redondeza ali da Noruega. E também o cara criou um selo também, né? Justamente. O Euronymous, ele era tido, sem querer te interromper, mas já interrompendo, né? Como dizia o outro. Ele era uma figura central ali, naquele início de cena, justamente por conta disso. A loja, né, chamava Helvet, né? E o selo que ele criou, Death Like Silence, foi o responsável por lançar várias e várias bandas que estavam começando ali, entre elas a própria banda dele, o Mayhem, né? Que lançou, a gente vai já tocar nesse assunto, mas ele era uma espécie de líder daquela cena, né, cara? Sim, acho que o cara que encabeçou, é a palavra certa? Eu acho que sim. Tudo aquilo ali, porque pelo fato de ali naquela loja dele se encontravam já membros de outras bandas, sim, que justamente, né, lá na frente a gente vai comentar. Agora falando mais especificamente do som,
você vai concordar comigo, eles trouxeram um tipo de riff diferente, eles levaram o que já era uma coisa extrema, eles elevaram esse extremismo, e eles criaram um tipo de som que até hoje influencia bandas do mundo inteiro, cara. Justamente. O tipo de guitarras, o tipo de riff, palhetada que eles faziam era uma coisa que eles criaram, né, cara? Muita gente acredita isso justamente ao Euronymous. Sim, ele foi realmente também. Já vi também umas entrevistas que outros músicos acreditam isso a ele, né? Justamente. Isso foi a diferença, né? No caso do power chord que você tá falando, Justo, né? o tipo de riff que foi popularizado ali naquele início, que né? Deu aquela sonoridade ali que diferenciou o black metal lá da segunda leva. Justamente foi todas as cordas, se eu não me engano, né? Que você faz o power chord e toca todas as cordas para dar aquele som que acompanha. Era uma coisa meio até dissonante, assim. Exatamente. Esse foi um dos pontos também que o Euronymous se encaixa ali como peça-chave de toda essa... E assim a gente pode citar aqui naquele início ali, cara, álbuns, pra gente até não se alongar tanto, os álbuns, os primeiros lançamentos, né, cara, sob o nome Black Metal na Noruega, né? O primeiro lançamento do Mayhem é o Death Crush, que é de 87, que na época, na verdade, nem existia essa cena toda, essa coisa. Na sequência a gente tem aqui o Dark Throne lançou o primeiro álbum deles, que é o Soulside Journey, que na verdade é um álbum de death metal, né? Sim, ele é um death, mas inclusive até eles foram rotulados de ter mudado, né, a sonoridade. Na verdade, aí quando eles lançaram o segundo, aí sim, eles entraram de cabeça na coisa do black metal, que é um dos álbuns mais clássicos dessa cena, que é a Blaze in the Northern Sky. Exatamente. Que é de 92, e só para acabar de citar os primeiros lançamentos, tem o Immortal com o Diabolical from Mysticism. E também, logicamente, o Burzum, que é de 92, né? Esses são os primeiros lançamentos ali sob o termo black metal, né? No início daquela cena que estava surgindo ali, fervilhando na Noruega, né? Sim, esses anos 90 também, Márcio, vale frisar que você citou esses álbuns da Noruega, né? Sim. Clássicos aí, né? Esse do Dark Throne, alguns acreditam ele como o primeiro, na verdade. O Blazing the North, exatamente. Entendeu? Como o primeiro disco, né, de black metal. Com essa sonoridade específica de black metal, é verdade. Mas vale frisar também que no início dos anos 90 a gente já tinha ali o Samael, né? Sim, né? Despontando lá exatamente, na Suíça. Na Suíça, o Roots, cara, aqui o nosso... República Tcheca, né? O nosso colaborador, nosso amigo do canal aqui, o Robinho. Nosso diretor, curte muito o Roots, cara. E o Blasphemy também, cara, do Canadá também. Sim, exatamente. Na verdade, assim... A gente vai deixar de citar bandas porque até por conta não tem como a gente fazer vídeo de 2 horas para citar todo mundo, e são né? bandas praticamente de vários continentes, vários lugares, voltando a focar justamente na parte da Noruega. Sim. Né? Então, Fábio, além da questão do som, né? Aconteceu muita coisa ali, né, cara? Primeiro que no começo parecia os caras que eram amigos ali, né? Todo mundo em prol de uma coisa só, e daqui a pouco rolou o que rolou. O Varg, o primeiro fato, na verdade, que chamou a atenção do mundo inteiro foi o suicídio do Dead, que era vocalista do Mayhem, né, cara? Tudo que veio a partir daquilo, né? São justamente essas histórias macabras, caras, que acabaram colocando a cena noruega, né, Márcio? Assim, em termos assim mundial, cara, justamente pelos fatos de esse suicídio do Dead, cara, inclusive gerou até umas histórias bem esquisitas pelo fato do Euronymous, né, ter encontrado o cara e ter pegado uma máquina digital, exatamente, né, e ter não, em vez de fazer chamar a polícia, né, ele teve que, na verdade, ele saiu de casa, comprou uma máquina lá e para tirar foto, né, exatamente, cara? E virou até a capa do Donald the Black Hearts, né, que a gente vai colocar aí pra você dar uma olhada. Então, o cara foi muito mais além, né? Dizem, né, as histórias que o cara também ainda pegou pedaços do crânio do cara e espalhou para alguns... E fez alguns cordões, como se fosse um pingente, uma coisa assim. É verdade. São muitas histórias, do né? cérebro do cara. Então tem umas histórias assim, bem esquisitas, bem bizarras, cara, também. E você tocou no Dead, cara, que foi mais uma das figuras dessa época. E não podemos também falar do Varg, né, cara? Cara, o Varg, na verdade, ele é uma figura controversa, né, cara? Há quem o endeuse e há quem o odeie também, né, cara? Sim. Ele é um cara também meio esquisitão também, né, cara? Pelo fato de, depois de ter acontecido tudo aquilo com o Dead, a bronca já foi com ele e com o Euronymous, cara, né, cara? E ele teve
uma coisa assim, ele teve peito pra afrontar o cara que era tido ali como líder de todo mundo, né, cara? Exatamente, era uma referência por ali, conta né, de problemas, de situações assim diversas, né? Por conta de às vezes até picuinha, e o cara foi até a casa do Euronymous, o atacou e simplesmente desferiu 23 facadas, matando, né, cara, a pessoa que era o ícone daquele início, né? Mas isso, eu acho que nem isso foi... Na verdade, isso foi um fato que ajudou a popularizar ainda mais a cena, fora os incêndios que eles incendiavam igrejas por conta do cristianismo que chegou na Noruega, matando a cultura do povo deles, né? Então é uma coisa que eles faziam como uma forma de vingança, né, cara? Sim. Enfim, tudo isso serviu para que para que essa cena norueguesa ainda nos dias de hoje seja diferente, né, cara? Seja um capítulo à parte na história do black metal. Após isso, muitas pessoas se perguntam assim, se as bandas até hoje, que vieram após esses acontecimentos, né, acabam acreditando, né, todos esses fatos, justamente, eu não digo assim alimentar, né, assim, o início das outras bandas, porque alguns músicos daquela época ainda não estão na ativa, né? Ainda hoje, sim. Exatamente, como por exemplo o próprio Imperial, né, também, né, que o Imperial se junta para fazer show, daqui a pouco para e vai nessa, né? Mas tem muita banda daquele início ainda que Immortal, Dark Throne ainda tá lançando discos, o próprio Mayhem, né, cara? Então eu acredito que essas pessoas, essas figuras foram peças assim chaves, cara, para esse início todo ali da onda do black metal na Noruega. E lógico, né, que nem eu falei, não tem como a gente falar sobre tudo, né, tudo que cerca a coisa do black metal, né? E novamente eu falo para você aí, comente, ou de repente algo que a gente deixou de falar, mas a gente tinha que falar, dar essa ênfase no cenário norueguês pela música, por tudo que aconteceu, pela polêmica de tudo que aconteceu, né? Mas assim, principalmente por conta da música, logicamente, né, cara? Sim, Que é uma cena que você viu a partir daquilo países ali como Suécia, surgir bandas como Dissection, Dark Funeral e entre várias outras, né, cara, de vários outros países da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, surgiram em decorrência da influência que essas bandas fizeram essas bandas sofrerem, né, cara, essas bandas que surgiram a partir daquilo, né. E aqui, Fábio, eu queria citar aqui alguns álbuns, primeiro, alguns álbuns aleatórios, né, mundiais, que são importantes, exatamente, e daqui a pouco eu vou citar também uma lista de álbuns apenas de bandas norueguesas, né. Então, olha só, para começar aqui, eu citaria o black metal do Venom, do Celtic Frost, o To Megatherium, o Battery, o primeiro do Battery, né, o álbum auto-intitulado, o Samael Worshiping, o Rotting Christ, que é da Grécia, Triarchy of the Lost Lovers, o Sarcófago, o Ingrid, né, que a gente já citou, Dissection, cara, a gente não poderia deixar de citar que foi uma banda, apesar de com uma história curta e polêmica também, né, para variar, deixou ali álbuns como, por exemplo, Storm of the Light's Bane, que é um dos clássicos do estilo, né, cara. E aqui eu também cito o Marduk, cara, que lançou o Panzer Division Marduk, né. Então esses álbuns mais na esfera mundial, né. E aí eu gostaria aqui de citar alguns álbuns da cena norueguesa, né? E como a gente deu essa ênfase, a gente poderia ter escolhido até mais. Eu peguei 10 álbuns aqui. Talvez a maioria das pessoas concordem que esses álbuns que são os álbuns assim mais importantes. Não estou dizendo que são os melhores ou algo parecido. Por exemplo, o próprio Dark Throne, que eu já falei, né? Com a Blazing the Northern Sky. Com tudo começou. Immortal, Pure Holocaust, que é o segundo álbum dos caras, que é tido como um dos melhores daquela cena, né? Não só do Immortal. O Burzum que eu já havia citado. O The Missiles Dom Satanas, cara, que é do Mayhem, que é o primeiro álbum do Mayhem, álbum mesmo, né? Que é um álbum que ele tem uma aura diferente por contar ali com o assassino e a sua vítima, né, cara, no mesmo álbum. Que esse seria, na verdade, era para ser o primeiro. Era para ser o primeiro álbum daquela cena lá. E não rolou por tudo que aconteceu, né? O assassinato do Euronymous pelo Varg, né? E aqui seguindo, Imperial, In the Nightside Eclipse, que é um puta de um álbum. Satyricon, Nemesis Divina,
Borknagar, que é uma banda que também nasceu ali naquele início, e com The Old and the Man, que é um dos melhores álbuns da banda pra mim. Dimmu Borgir, que a gente extrapolou, né, cara, aquela cena. Hoje é uma banda que figura aí no mainstream facilmente, né, com Enthroned Darkness Triumphant, que é um clássico dele de 97. O Arcturus, que é uma banda que não é tão famosa assim, mas que lançou e que tem a sua importância, é o Aspera, Hymns, Sinfonia. E para fechar essa lista aqui, Fábio, que poderia ser até bem maior, eu peguei um Slave com o álbum Mardrol Beyond the Within, cara. Então, assim, pra gente fechar essa parte, nosso pitaco aqui com relação ao black metal, Fábio, o que você pode falar? Cara, você citou todos esses álbuns aí, certamente são álbuns importantíssimos pra cena, né? Sim. Né? Pro estilo. Por um todo, né, cara? Por um todo, né? E você tocou aí no Dissection, né, também, sim, né? Eu também dou credibilidade muito também para o John, o Dissection também. Apesar de toda aquela confusão que aconteceu também, né? Assassinatos e tudo mais. Esse cara também foi um dos responsáveis também ali por dar, digamos assim, novos elementos pro black metal. O Dissection tem essa credibilidade. Muita gente o considera um gênio, né, cara? Exatamente. Ele é uma figura para mim importante, o John. Um outro cara que dou credibilidade é o próprio Quorthon também. Sim, do com certeza. Que foi muito além do black metal também. Inclusive muitos também acredito que ele criou também o Viking Metal, né? Sim, com certeza. No própria história do Bathory, linkado ali no black metal, ele foi criando ramificações do estilo. Então o Quorthon entra também no meio dessa galera toda. Outro cara que eu posso também falar aqui, que dou credibilidade também por algo novo no black metal ali, é o Ihsahn do Impero, né? Do Eger também. Né? Então é um outro cara também que pra mim eu vejo que fez a diferença no black metal também. Então essas figuras, cara, todas que a gente falou aqui, Euronymous, Quorthon, né? O John do Dissection, o Ihsahn do Impero, pra mim todos esses caras... Entre várias outras que a gente poderia citar, né, cara? Eles estão ali, cara, eles foram ousados, entendeu? Eles tentaram ali incrementar algo novo ali, entendeu? E fizeram, cara, E fizeram, algo entendeu? novo. Pra mim, os álbuns do Imperial, eu gosto de todos, entendeu? O Dissection, mesma coisa também, são trabalhos espetaculares. E todos esses caras têm credibilidade nessa segunda leva aí do black metal na Noruega, cara. Mundial, né? Porque entra ali também a parte da Suécia também, né? Com certeza. E a gente aqui finalizando esse vídeo sobre black metal, né, cara? Eu agradeço aqui a todos e dou boas-vindas a todos os nossos novos inscritos, né, cara? A gente tem muitos novos inscritos aí nos últimos meses e nos últimos dias, na verdade, né? E você que de repente a gente deixou de citar alguma coisa, se você discorda, se você concorda, comente aí, né, cara? Diga algo que de repente a gente possa fazer um novo especial futuramente, algum estilo, alguma banda ou alguma ideia. Nos dê essa ideia e comente aí, né, cara? E pra você que acompanha o canal e de repente não é inscrito, vai lá, se inscreve aqui em cima, ó, e ativa o sininho que vai estar aparecendo aí na tela para você sempre receber as notificações do canal quando tiver coisa nova. Certo, Fabão? Homem, sim. Beleza, então é isso daí. Qualquer coisa, estamos aqui, rapaziada. Valeu, muito obrigado. Valeu.